E vamos, então, para a nossa última atividade do GT. Tá? Depois de 3 dias de muitas trocas afetuosas, lindos momentos de partilha, chegamos à última atividade desse evento. Uma conversa com mulheres que escrevem a ditadura. Sabemos que nos últimos anos, parte considerável de nossas elites políticas e econômicas, com o auxílio de alguns setores da mídia e mesmo até de pseudos intelectuais, empreenderam e empreendem um revisionismo histórico que trata um regime de exceção como revolução para o bem do país, produzindo silêncios e apagamentos atordoantes dos perseguidos pela ditadura. É uma espécie de fabricação de apagamentos e silêncios. Nesse contexto, as vozes que se estabelecem como espécie de contra-memórias aquelas hegemônicas, vozes que se recusam a compartilhar uma conciliação faliciosa e frágil entre o passado e o presente. Sabemos que as ditaduras em qualquer país reelaboram e aprofundam as desigualdades históricas entre homens e mulheres, deixando rastros de destruição e traumas. Esses traumas provocam rachaduras, na nossa capacidade narrativa. Por quê? Porque tais acontecimentos nos evidenciam a necessidade de calar a dor experimentada. Ainda assim, muitas escritoras enfrentam essas dores, essas lembranças, ressignificam a memória desse tempo e produzem uma literatura potente contra o negacionismo que acompanha geralmente o gesto genocida. E é sob o ponto de vista das mulheres, sobre esse tempo da maldade, como cantou Chico Buarque na canção João e Maria, que teremos hoje 2 falas de resistência. Começamos, então, por Paloma Vidal. Paloma Vidal nasceu na Argentina, mas mora no Brasil desde os 2 anos de idade. É escritora, tradutora e professora de teoria literária da Universidade Federal de São Paulo. Possui graduação em Letras e Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrado e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Realizou pós-doutorado na Universidade Paris 7, publicou romances, peças, volumes de contos e de poesia, entre os quais Algum Lugar, de 2009, Mar Azul, de 2012, 3 peças, de 2014, Dupla Exposição, de 2016. Seus livros mais recentes são os romances Pré-História e Labanda Oriental, de 2021. Em crítica literária, publicou A História e Seus Restos, Literatura e Exílio no Cone Sul, de 2004, Escrever de Fora, Viagem e Experiência na Narrativa Argentina Contemporânea, de 2011, e Estar Entre, Ensaios de Literaturas em Trânsito, de 2019. Em 2023, implode as fronteiras entre os gêneros literários com a sua obra poética e ensaísta intitulada Não Escrever com Roland Barthes. Hoje, a sua fala tem como título Entre Mães e Filhas, o que contar da ditadura hoje. Na sequência, depois que a gente ouvir a Paloma, nós vamos ter também a fala da Josefina Licitra. Jornalista, escritora, roteirista, suas crônicas foram publicadas na mídia argentina e também fora dela, como, por exemplo, na Revista Brasileira Piauí, e integra várias antologias do gênero. Um desses textos, Polita em Fuga, publicado na Rolling Stone, recebeu em 2024 um prêmio da Fundação para o Novo Jornalismo Ibero-Americano, presidida naquela época por Gabriel Garcia Marques. Hoje ela falará sobre sua obra 38 Estrelas, a maior fuga de um presídio de mulheres da história, que se tornou um livro com tradução de Elisa Menezes, que será lançado essa semana aqui no Brasil. Então, convido as duas, para que venham até a mesa e passo a palavra para a Paloma.
Boa tarde a todas e todos. Uma alegria enorme estar aqui com vocês. Tem várias caras amigas. Eu tô com a minha fala no computador, então vai ser um pouco estranho, porque eu... Bom, como eu estava dizendo, é uma alegria estar aqui. Queria agradecer muito as organizadoras, os organizadores, em especial a Ana, que agora não estou vendo, mas com quem eu troquei muitas mensagens. Está chegando ali. Bom, eu vou ler para vocês um texto que o início de um projeto, vocês vão ver, e acho que é isso. Vou ler e depois a gente conversa. Eu queria começar com uma pergunta que eu ouvi a cineasta argentina Albertina Carri fazer em uma conversa com a escritora chilena Alejandra Costamagna, no Chile, no dia 9 de setembro de 2023, quando se faziam 20 anos da estreia do seu filme Los Rubios, o filme da Albertina, que ela dirigiu com 30 anos. E a pergunta era a seguinte: qual seria o texto necessário hoje? Ela estava também lançando seu primeiro romance, Lo que aprendi con las bestias, em que volta à sua condição de órfã, de quem perdeu a mãe e o pai, Roberto Carri e Ana Maria Caruso, militantes montoneiros sequestrados, assassinados e desaparecidos pela ditadura argentina iniciada em março de 1976. A pergunta se inseria ali em dois contextos. A situação da Argentina, passando por um processo eleitoral que tinha como candidato favorito o negacionista Javier Milei, no ano em que se comemorariam 40 anos da redemocratização nesse país, e o aniversário de 50 anos do golpe que derrubou o governo socialista de Salvador Allende e o assassinou em setembro de 1973. Essas efemérides se concentravam na pergunta que eu anotei no centro de uma página em branco de um caderninho azul, que pomposamente eu tinha intitulado Caderno do Chile. Não anotei quase nada da mesa, além dessa pergunta solitária. E na página seguinte, começava o relato do retorno, que eu traduzo agora para vocês, com um pouco de constrangimento, mas com a esperança de que haja algum interesse nessas notas feitas ainda no voo entre Santiago do Chile e a escala em Porto Alegre, rumo a São Paulo. Então, estava escrito ali. Afinal, não escrevi muito nesses dias. Quem sabe, porque se me ponho a escrever, me interiorizo e me problematizo em vez de estar à escuta. O que escutei? Tenho que começar pelo que escutei da minha mãe e do meu pai. Seguem-se pouco mais de 10 páginas anotadas nesse caderninho em espanhol, que não é a língua em que, em geral, eu escrevo esse tipo de nota. E me chama a atenção, em particular, essa escolha, e que me parece relacionada com a ideia que aparece no início do trecho que eu li para vocês, sobre a escuta.
Ao mesmo tempo, me surpreende que essa ideia esteja aí, porque acho que é algo que tem me vindo à cabeça mais recentemente, mas pode ser que não. Pode ser que tenha começado ali, nessa estadia, nessa viagem que eu fiz com a minha mãe e com meu pai ao Chile, porque queríamos estar os três juntos nessa data histórica, um dos acontecimentos que começou a mudar nossas vidas e a de tantas outras pessoas de sua geração e da minha. Eu pergunto no final dessa primeira página do caderno: é uma história latino-americana? Poderia ter acontecido em outro lugar? O que teriam feito outras pessoas com ela? Fomos os três juntos assistir a conversa com a Albertina Carre. Meus pais se comovem, querem cumprimentar a Albertina, querem cumprimentar a Alejandra. Com a Alejandra, vamos minha mãe e eu à vigília das mulheres em torno do Palácio da La Moneda, bombardeado em 11 de setembro, de onde Allende discursou nesse dia por última vez. Eu também me comovo. Me dirijo sobre todo a las modestas mujeres de nuestro pueblo, ele diz. O discurso de Allende se reproduz em alto-falantes. Olho à minha volta. Não sei identificar totalmente neste país com o qual me identifico muito, pela língua e pela história, mas ainda assim estrangeiro, que mulheres são estas à minha volta? São muitas. Carregamos velas acesas, andamos em silêncio, solidárias na lembrança. Há várias gerações, há adolescentes, há velhas. Penso em contar esta cena e me vem de novo a pergunta da Albertina. Qual seria o texto necessário hoje? Albertina fez um dos filmes que mais me tocaram sobre o trauma da ditadura, esse filme que eu mencionei no início, Los Rubios, um acontecimento no campo cultural argentino no pós-crise de 2001. Pela maneira complexa de narrar a memória, uma multiplicidade de vozes, dispositivos, recursos e materiais, da reprodução de cenas traumáticas com bonecos Playmobil, a duplicação do papel de diretora que ora é representada por ela mesma, ora por uma atriz, de entrevistas com amigos do pai e da mãe, a leitura de textos, inclusive de um parecer que nega financiamento para o filme, por ele não estar suficientemente documentado. Nesse momento do filme, depois da leitura do parecer, das exigências do parecer, Albertina diz: eu entendo que eles precisem desse filme, mas não é o meu lugar fazê-lo. Ao mesmo tempo que foi um acontecimento, o filme de Carre recebeu críticas duras. Uma delas foi de Beatriz Sarlo, no livro Tempo Passado, publicado na Argentina em 2005, cujo argumento central é a necessidade de um distanciamento para poder narrar a experiência traumática das ditaduras latino-americanas. Distanciamento que não se daria na literatura de testemunho ou nos relatos autobiográficos, em que a primeira pessoa bloqueia a reflexividade que tornaria possível a transmissão do que aconteceu para além das identificações subjetivas com o vivido. Ela argumenta, por exemplo, referindo-se ao livro La Escuelita, de Alicia Partnoy, que o livro, e aí são as palavras dela, começa com o relato da captura de Partnoy, contando na terceira pessoa, de modo que a identificação esteja mediada por um princípio de distância. É esse princípio de distância que a guiará até Poder e Desaparecimento, Os Campos de Concentração na Argentina, livro de 1998, de Pilar Calveiro, também militante do Montoneiros, sequestrada em 1977, desaparecida durante 1 ano e meio e sobrevivente dos campos de concentração argentinos. Interessa especialmente a Sarlo, em sua análise, a construção do livro de Calveiro, fruto de um trabalho acadêmico, que faz calar, o verbo em espanhol é acachar, a primeira pessoa, apagando-o para, diz Sarlo, universalizar seu argumento, que se torna assim mais amplo e mais intelectual. As palavras borrar, apagar, e borramento, apagamento, aparecem para reforçar essa ideia.
É preciso apagar ou silenciar a primeira pessoa, dar lugar à terceira, saindo do lugar de vítima, indo além da biografia para construir, ela sustenta, uma distância analítica a respeito dos fatos. No filme de Albertina, há evidentemente a primeira pessoa, mas desdobrada de tal modo, com tal complexidade e criatividade, que é difícil compreender como Sarlo não tenha visto nele também um modo de distanciamento de usos mais convencionais e ingênuos da primeira pessoa. E talvez ela até veja, mas o problema persiste. Escreve Sarlo. Uma utopia revolucionária carregada de ideias recebe um tratamento injusto se é apresentada só ou fundamentalmente como drama pós-moderno dos afetos. Sarlo usa mais de uma vez a palavra hostil para se referir à postura de Albertina em relação aos pais, e é difícil imaginar mais hostilidade em uma crítica do filme dessa que poderia ser, pela diferença de geração, sua filha. Afinal, nessa crítica, e quem sabe até certo ponto também no filme de Carrey, parece que estamos presos em uma disputa de gerações, em cujo coração está uma herança do passado e os modos de representá-lo, ou a relação entre o texto necessário e o lugar a partir do qual alguém poderia fazê-lo. Maria Moreno, em Oração, Carta Vic e outras elegias políticas, de 2018, recentemente traduzido para o português por Sérgio Molina, aborda vários relatos de filhas da ditadura, entre eles o de Carrey, em Los Rubios, retomando os debates em torno dele, em um livro em que justamente está em jogo a relação entre gerações, a partir da carta em que Rodolfo Walsh se despede de sua filha, Maria Victoria Walsh, também militante montoneira, morta durante um operativo militar em setembro de 1976. O livro de Moreno, de quase 400 páginas, leva na capa a foto desse homem, também sequestrado, assassinado e desaparecido, e é com as palavras dele que ela começa transcrevendo Carta a Vic e Carta a Mis Amigos, e depois vem um breve texto, a modo de introdução, em que ela escreve: Carta a Vic e Carta a Mis Amigos enviaram a outras páginas em que a experiência vivida misturava o relatório clandestino com a pedagogia da catástrofe, o testemunho com a ficção, esse gênero que a época revolucionária proibiu sem jamais abandonar. Oração segue esses passos com dificuldade e sem escamoteá-la, tateante na primeira pessoa, mas também na terceira e na segunda, incorporando textos e leituras de outras, perguntando-se insistentemente o que lhe caberia escrever nessa linhagem de mulheres. Quis escrever, escreve Maria Moreno, pensei que se não o fizesse, já não poderia escrever outra coisa. Demorei, desisti, tentei de novo, duvidei. O livro de Maria Moreno abre a vida e a escrita de Rodolfo Walsh para as mulheres que, naquele momento e ainda hoje, deslocam o que aparecia nos diários e anotações dele como uma disjuntiva sem solução, política ou literatura ou vida. Uma parte desse livro é a análise de trabalhos artísticos de filhas da ditadura, como o de Albertina e também Marta Dillon ou Mariana Eva Pérez. Outra parte são as conversas com as mulheres que conviveram com Walsh, como sua outra filha, Patrícia Walsh, além da leitura dos diários da própria Maria Victória. Maria Moreno faz ver, nas elegias políticas de Walsh, o que faz ver também Pilar Calveiro em outro livro dela, este de 2005, Política e ou Violência, una aproximación a la guerrilla de los años 70, a exigência de uma memória performativa que coloca o passado no presente, que nos faz ver o passado na nossa frente e não como algo que está atrás de nós. Quem sabe o texto que seria necessário. Escreve Calveiro: quando dizemos que ao recordar revivemos, é possível pensar que voltamos a viver, a partir de nosso corpo, a experiência que está ali inserida, mas também que o ato de recordar nos dá a possibilidade de voltar a viver.
Ao reencontrar o sentido do passado, este se abre, atualizando, por sua vez, a possibilidade mesma do sentido no presente. De sentido no presente. E um pouco mais adiante, os sobreviventes, os militantes, os atores políticos de então, têm que retomar a palavra, uma palavra crítica que dê conta dos sentidos e dos sem-sentidos do atuado, quase como se ecoando o que Carrey diz sobre a quem caberia fazer o relato que o parecer sobre o seu filme exige. Numa nota que abre o livro, Maria Morena explica que ganhou a Bolsa Guggenheim para escrever sobre a moral sexual nas organizações revolucionárias dos anos 70 na Argentina e conclui: não escrevi esse livro, escrevi este. É um livro de idas e voltas, fragmentário, lacunar, com registros muito diferentes e díspares, que inclui, como disse antes, as próprias cartas públicas do Walsh, transcrições das conversas com várias mulheres, análises de obras de algumas outras e dos papéis íntimos de Walsh. Um trecho de Walsh, relido por Moreno, se repete 3 vezes, com variações, como a marca de um gesto de interessamento decisivo nas cartas públicas dele, escritas após a morte de sua filha, e no modo como Moreno as lê. É um trecho de Carta a mis amigos que diz assim: vi a cena com seus olhos, o terraço sobre as casas baixas, o céu amanhecendo e o cerco. É a cena da morte de Vicky. Nas últimas páginas do livro, Maria Moreno nos faz ver algo incrível. O cerco, que terminou com a morte da filha de Walsh, começou às 9 da manhã. Walsh adianta a hora. Não é que ele se engane, escreve Moreno, e continua para fechar seu livro com estas palavras: às 7 da manhã, Vicky está viva, e ele a imagina olhando o céu. Essa é a verdade do texto. Um amanhecer de fogo, no passado, mas que volta a se anunciar a cada dia. Um símbolo que enceguece. Olhem para ele. Nesse olhem para ele, mírenlo, em espanhol, há um duplo movimento, na direção do presente e do passado. Olha-se para aquela cena mais uma vez em sua dimensão de imaginação de um tempo que tinha em si a revolução como horizonte, historicizando-a. E procura-se entender o que isso poderia significar hoje, quais seriam os seus sentidos atualizáveis. Em Política e ou Violência, Calvero reitera que a memória precisa se dar nessa duplicidade. Ela diz: acho que a memória aparece no lugar de algo que não está mais, mas não o faz para repeti-lo, mas para evocá-lo, trazendo seu sentido e enlaçando com os sentidos do presente. Mas não é fácil, isso sou eu que estou dizendo, justamente porque há algo que não está, e essa ausência deixa marcas, mas também perde sentido. Calvero vem enfrentando essa dificuldade em todos os livros que, desde Poder e Desaparecimento, vem escrevendo sobre a ditadura, incluindo um bastante recente, deste ano mesmo, El Petrus y Nosotras, escrito com suas 2 filhas, Mercedes e Maria Campiglia, sobre a memória de Horácio Campiglia, militante montoneiro sequestrado do avião, na escala no Galeão, aqui pertinho, assassinado e desaparecido quando voltava do México para a Argentina em março de 1980. Ela escreve na abertura do livro: como toda memória, construiu-se com as lembranças de muitas pessoas que compartilham uma parte da vida dele, em especial de sua vida militante. Como memória que trata-se de um relato fragmentário que reúne as palavras de outros. Às vezes, não se sabe quem está falando, quer dizer, quem fala com nós ou através de nós. Esse aspecto do texto, de se deixar falar pela voz de outro, já estava presente em Poder e Desaparecimento, em que Calvero descreve minuciosamente a lógica dos campos de concentração argentinos a partir de testemunhos. Naquele caso, como ressaltava Sarlo, a primeira pessoa estava praticamente ausente, enquanto aqui ela se mistura com o nós, que são em grande parte os amigos, mas sobretudo com esse nós que em espanhol permite o feminino, El Petrus y Nosotras. A primeira pessoa dela se justapõe ao relato das filhas, também na primeira pessoa,
Um relato contíguo ao outro, primeiro dela, que conta os anos de militância, iniciados ainda no ensino médio, depois o de Mercedes, que se volta sobre a infância do pai, sua relação com o que restou da memória dele, e finalmente o ensaio fotográfico de Maria, que seleciona imagens do álbum familiar onde aparecem diferentes águas e escreve um breve texto intitulado Quando el río vuelva al mar. Gostaria de terminar contando para vocês de um livro que eu estou escrevendo, que por enquanto tem o título de O Livro com Ela. Há 1 ano e meio, mais ou menos, eu estava lendo para preparar uma oficina A Casa dos Coelhos, de Laura Alcoa, um livro que narra o terror do ponto de vista de uma criança. E percebi que eu entendi aquilo corporeamente, de um jeito que eu precisava tentar contar. Esse era o meu texto, ou é o meu texto, ou é o texto necessário para mim. Será o texto necessário hoje? Quando comecei a escrever, não lembrei da cena final do livro de Maria Morena, com seu Mírenlo, e ainda não tinha lido o livro de Pilar, com suas filhas, mas algo do que está nos dois, de algum modo, foi e está sendo compartilhado. Talvez porque o texto necessário não possa ser fruto de uma decisão individual, mas é algo que vai se fazendo coletivamente. No lançamento de El Petro sin Nosotras, que pode ser visto online no YouTube, uma das editoras do livro menciona uma entrevista a Pilar em que ela diz que é preciso fazer um trabalho de transmissão porque sua geração está envelhecendo. Em agosto deste ano, voltei ao Chile, desta vez sozinha, e tive a possibilidade de retomar com Alejandra Costamagna a conversa que assisti com Albertina Carri. Alejandra é filha de argentinos, como eu, sendo que eles imigraram para o Chile na ditadura de Onganía, ainda nos anos 60, e ela já nasceu nesse país. Ela escreveu uma tese sobre a literatura dos filhos e filhas da ditadura dos anos 70, no Chile, e atualmente está escrevendo sobre sua mãe, que começou a perder a memória. Nessa ocasião... Participação especial da... Eu achei que era a voz da Alejandra, que estava uma coisa performática. Isso é engraçado. Nessa ocasião em que nos encontramos, não é nada disso. Nessa ocasião em que nos encontramos, ela leu fragmentos desse texto e eu li fragmentos do livro com ela, que gostaria de ler agora para vocês. Então, diz assim: imaginem uma garota de 29 anos, grávida de 6 meses. É uma mulher branca, de cabelos castanhos, compridos e lisos, que se veste com roupas discretas e parece mais jovem do que é. Me ajudem a imaginar. Deveria ser mais fácil para mim do que para vocês, porque essa mulher é minha mãe. Eu já vi fotos dela dessa época, por isso consigo descrevê-las como acabei de fazer. Eu poderia mostrar para vocês as fotos que eu tenho, mas preciso mais da imaginação do que da descrição. Para imaginar, preciso da ajuda de vocês, porque eu tendo a me dispersar. E eu tendo a me dispersar porque minha mãe daquela época se mistura com a minha mãe de agora, 50 anos depois. Temos uma vida juntas que se distanciou no tempo e no espaço daquele momento ao qual me é impossível voltar. Essa impossibilidade é um começo para mim. Em dezembro de 1974, eu era o bebê dentro dessa garota. Eu queria que esta fosse a história de 2 mulheres, quando uma ainda está dentro da outra. Começando em um dia específico, na rua Urquiza, na cidade de Buenos Aires, Argentina. Obrigada. Obrigada, Paloma. Linda fala. Vocês devem estar se perguntando o que aquele moço bonito está ali na mesa e ele não foi anunciado, né? Então, eu já vou pedir 1000 desculpas. Felipe, é o cansaço do evento, tá? Por favor, desculpe. Felipe vai ser o tradutor, né? Josefina vai falar em espanhol e ele vai fazer a tradução, tá? Então, é isso. Apresentado, viu, moço bonito?
Bueno, hola. Primeiro, eu vou pedir desculpas porque não falo bem português. Graças, Felipe, por estar aqui. Então, eu vou falar em espanhol e Felipe vai traduzir, porque é melhor para todos. Otra cosa que quisiera aclarar es que para mí es muy importante que esto sea dinámico, si es posible. Entonces, voy a hacer una exposición, pero mi deseo es que se sientan libres de hacer preguntas después, y si hay algo que quieran como llevar a un ida y vuelta entre nosotros, sería estupendo. Imagino que tenha ficado transparente, mas só para reforçar, Josefina e eu já definimos aqui, havíamos combinado a ideia que seja bastante dinâmica a fala e que, caso vocês queiram participar justamente ao final da fala dela, sintam-se à vontade para que a gente possa fazer essa dinâmica, tá bom? Josefina. Bom, estoy en esta mesa que tiene como título Mujeres que escriben la dictadura, porque escribí un libro que acaba de lanzarse, se llama 38 estrellas, que aborda una historia que sucede en dictadura y que involucra a 38 mujeres, y también porque yo soy mujer. A ver, vos decime cuándo querés que interrumpamos. Bom, então, só para reforçar, a gente está aqui, Josefina está nessa mesa que é intitulada Mulheres que Escrevem a Ditadura, porque justamente ela escreveu um livro intitulado 38 Estrelas, que aborda justamente uma história que acontece, que se sucede na ditadura e que acaba envolvendo 38 mulheres, e, sobretudo, porque ela também é uma mulher. Y una de las preguntas es si yo podría haber escrito este libro sin ser mujer. Me tomo un poco de la exposición de mi compañera citando a María Moreno, que dice, puedo escribí este libro y no otro. O sea, uno se apropia de los temas, la estoy citando mal. Pero a ver, por un lado, creo que sí, por supuesto, este libro se puede escribir, sea una mujer o bueno, cual sea su percepción sexual desde ya. De hecho, yo misma como mujer escribí infinidad de historias protagonizadas por varones. No veo por qué no podría suceder algo así. Pero sí, a partir de la convocatoria a formar parte de esta mesa, me pregunté en cómo incide mi posición de mujer, mi condición de mujer al momento de abordar esta historia. E imaginé que de alguna manera el escritor digo escritor en genérico, siempre recuerdo una frase de Clarice Lispector que decía que el escritor es un genérico, es un neutro, más allá de que Clarice lo dijo hace mucho tiempo. Pero sí pensé que el escritor, y ahí te dejo traducir, es como una especie de imán que trae a la superficie una serie de elementos, y que el tipo de imán que cada uno es cuando escribe, la confección de ese dispositivo que atrae a la verdad y la ayuda a emerger, hace que sean ciertas cosas y no otras, parafraseando a María Moreno, las que emergen, las que aparecen en la superficie. Bom, então, retomando, a Josefina faz inclusive uma alusão importante na fala da Paloma Vidal, quando alude a Morena justamente para pensar a respeito dessa possibilidade de pensar a obra que se escreve, e aí ela faz justamente essa pergunta retórica, se ela poderia ter escrito um livro se ela não fosse mulher, e na perspectiva dela, ela diz, né, claro que sim, ela mesma, enquanto mulher, ela escreveu história de homens, e ela não vê o porquê não poderia acontecer justamente o contrário. Mas sim, a partir desse convite para fazer parte dessa mesa, ao lado da Paloma Vidal, ela se perguntou como incide, então, essa condição dela de mulher no momento de abordar essa história. E ela acabou imaginando que o escritor, a Josefina faz, inclusive, uma menção a Clarice Lispector, pensando a ideia do escritor nessa condição de um gênero neutro, né? Não um escritor, mas um escritor, é uma espécie de imã que trai para a superfície uma série de elementos, e que é esse tipo de imã que cada um
acaba assumindo quando escreve a confecção desse dispositivo que atrai a verdade e que ajuda a emergir para essa superfície discursiva que todos nós temos e que faz com que certas coisas e não outras possam aparecer no que nós estamos falando. Y quiero dar como ejemplo de todo esto el proceso que terminó en la escritura de 38 estrellas. En 2011 fui a Uruguay a hacer un perfil sobre Pepe Mujica. Perfil es un reportaje, no sé cómo lo llamen acá, es un reportaje, perfil, listo. Y entre las varias entrevistas que hice para llevar adelante este perfil, me reuní con Lucía Topolansky. Pepe en ese momento era presidente de Uruguay, Lucía era legisladora, era también, no existe en Uruguay la figura de primera dama, pero era lo más cercano a una figura de primera dama. Y la entrevisté como esposa de Pepe Mujica. Polémico, pero ese era un poco el abordaje. Y en un momento de la conversación, hablando de su pasado político, Lucía mencionó la fuga de la cárcel de Cabildo, pero lo hizo al pasar, no se detuvo demasiado en eso. Es como si yo dijo, después de la fuga nosotros hicimos tal cosa. Elipsó la fuga y siguió hablando de otro tema, no se detuvo. Y entonces, a ver, me generó una inmensidad de preguntas que ahora voy a enumerar, pero antes, Felipe. Bom, então em 2011, quando a Josefina foi ao Uruguai para fazer uma espécie de perfil, como ela havia comentado aqui para vocês, sobre especificamente o Pepe Mujica, ela teve a oportunidade, então, de desenvolver várias entrevistas, e dentre essas entrevistas, ela acabou se reunindo com Lucía Topolansky, que naquele momento, era legisladora, enfim, companheira do Mujica também. Nesse momento, a Josefina, inclusive, faz essa menção de ela ter entrevistado a Lucía Topolansky como a mulher do Mujica, o que poderia ser, inclusive, algo espinhoso. Mas foi assim que aconteceu. E nesse momento da conversa, falando desse passado político, ela acabou mencionando, a Lucía Topolansky, acabou mencionando uma fuga que aconteceu da prisão, né, e que foi uma fuga massiva, na verdade a maior fuga de mulheres, né, até aquele momento, de 38 mulheres, da qual a Lucía Topolansky também havia participado. Mas quando ela citou isso na entrevista, foi algo como, depois da fuga, né, desse lugar, eu acabei indo para outro lugar, mas foi tudo muito rápido, e isso acabou criando esse interesse, e faz com que a gente chegue até aqui. Bueno, la pregunta entonces era por qué Lucía no se había detenido a hablar de esto de modo extendido, cuando es como un hit, o sea, es top one de anécdotas al momento de una entrevista. Armé en ese momento distintas hipótesis. La primera, quizás Lucía lo había contado tantas veces que se cansó de contarlo, la historia había salido en todos lados, ya no era relevante y por eso no se detenía a hablar. La segunda posibilidad es que no lo contó porque no se daba cuenta de la gran historia que tenía entre manos o que había protagonizado, no le daba demasiado valor a ese pasado propio. Y la tercera posibilidad era que no lo contó porque era un tabú, porque no le gustaba hablar de eso, ¿no? Y sigo un poquito más, ¿sí? Ok. Y parte de la respuesta llegó pronto, porque ni bien terminó esa entrevista, me fui a Google y empecé a buscar información sobre la fuga, y lo que vi es que no había casi nada. Solamente estaban los grandes lineamientos de esa historia, que hubo 38 presas políticas que se fugaron de un penal en Montevideo en 1971, que muchas de ellas después ocuparon espacio en la presidencia de Pepe Mujica, espacio en el gobierno, fueron funcionarias de Pepe, del gobierno de Pepe, que algunas habían caído presas otra vez, grandes rasgos, pero no mucho más. Y viendo que no había mucho más, por lo menos
una de las 3 explicaciones desapareció, que es la que decía que quizás Lucía Topolansky no hablaba porque ya se cansó de contarlo. Bueno, eso no era una posibilidad. Bom, então aí só voltando, aí pensando exatamente nesse disparador, nessa pergunta por que que a Lucia Topolansky deixa isso passar tão rápido, houve uma construção de no mínimo 3 hipóteses razoáveis. A primeira, ela não contou porque talvez ela tenha falado isso tantas vezes e isso acabou sendo publicizado de tantas maneiras que não lhe pareceu naquele momento interessante, pareceu inclusive entediante. A segunda hipótese, ela poderia não ter contado a respeito desse fato porque ela não percebeu que aquilo seria algo muito interessante, que ela teria inclusive isso nas mãos e ela acabou não dando valor a esse passado, a esse fato. E a terceira hipótese, uma hipótese também razoável, que ela não contou porque ela não queria falar sobre isso. E, bom, partindo disso, Josefina volta, googleia, procura no Google e ela, ao procurar na internet, ela viu que não havia tantas informações assim. O que havia, de fato, eram elementos centrais sobre essa história, que faziam menção, então, a essa fuga no dia 30 de julho de 1971 de 38 mulheres que escaparam desse pavilhão, dessa prisão, e que muitas estavam ali depois disso trabalhando com Mujica, mas enfim, percebendo que havia muito mais para se contar e desaparecendo uma dessas 3 explicações que a própria Lucia Topolansky fez ao contar essa história diversas vezes, então, e que isso era um lugar comum, esse era um momento importante agora para se discutir. Ok, bueno, pensando en cuál de las otras opciones podía ser, tratando de entender además por qué no había un libro todavía sobre esa fuga, que era algo que me daba mucha curiosidad, hablé con un ex militante tupamaro, periodista conocido que tengo, que se llama Marcelo Stefanel, que es alguien que aparece de hecho en el libro y que escribió muchos libros sobre el movimiento tupamaro, escribió un libro en el que cuenta su paso por la cárcel en Uruguay. Bueno, es una de las figuras que ayudó a construir la narrativa tupamara, que es muy abundante en los 70. Y él me dijo, lo puedo casi citar de memoria, las mujeres no hablan, parece como la inversión de lo que es el lugar común sobre la mujer. Las mujeres no hablan, en cambio a un varón le pones una grapa encima, una caipirinha, callaza, le invitas alcohol y se pone a hablar solo de sus proezas. Las mujeres no. Todo hacía pensar entonces que quizás la posibilidad fuera que no había ningún libro escrito, ni siquiera un reportaje, no es que no había un libro, no había nada. Todo hacía pensar que quizás era porque a las mujeres no les gustaba hablar de esto. Y allí empezó como a operar lo que puedo entender como sí, una impronta personal al momento de abordar la historia, que es no entender cómo un colectivo de mujeres no quiere hablar de ese tema. O sea, ya mi curiosidad dejó de ser solo una curiosidad en torno al hecho policial, que es muy interesante, y pasó a ser también una curiosidad en torno al silencio sobre el hecho policial. Bom, então, depois de todas as hipóteses que nós havíamos conversado, né, que a Josefina nos comentou, ela acabou, para o exercício, inclusive, da construção desse livro, conversando com alguém, que é alguém importante, que conhece muito sobre o movimento Tupamaro, que se chama Marcelo Stefanel. E, bom, ele escreveu vários livros sobre o movimento, como a Josefina comentou, e escreveu exatamente um sobre a experiência na prisão, né? E para que ele pudesse ajudar, então, nessa construção das hipóteses que a Josefina estava rolando para o desenvolvimento da sua reflexão. E aí, nessa conversa, numa espécie quase anedótica, ele olhou para a Josefina e falou, bom, as mulheres, elas não falam. Em contrapartida, se você falar com os homens, você dá só um copinho de cachaça ali e eles falam a revelia, talvez porque as mulheres sejam mais reservadas. Isso é a fala que Stefanel faz para a Josefina. Então, tudo isso fazia com que ela pensasse sobre o fato de que, no final das contas, talvez essas mulheres, esse grupo, não falava porque elas
não queriam falar. Aquilo era algo muito mais próximo dessa hipótese 3 que a Josefina havia nos comentado. E isso também fazia com que ela operasse, de alguma maneira, um desenvolvimento para a sua constituição reflexiva, para essa construção desse imã discursivo, como ela disse para a gente, de como pode ser que um grupo, um coletivo, não quisesse falar sobre isso com uma história tão incrível que elas tinham nas mãos, né? E aí, então, ela vai continuar contando para a gente. Bueno, ahí busqué un aliado para hacer un primer viaje a Uruguay. Yo soy argentina, esta es una historia uruguaya. Con total desparpajo me metí a contar una historia de un país que no es el mío, pero que la quería contar. Y mi aliado fue Fernando Barros da Silva, que era director de la revista Piauí en ese momento. Él había sido mi editor en varios reportajes que publiqué en Piauí. Por supuesto, me tradujeron, no escribo portugués, pero tuve mucho apoyo por parte de la revista. Entonces, fui a Uruguay a hacer un reportaje principalmente para Piauí. Pero sabía que si ese reportaje era lo suficientemente abundante, yo tenía como una exploración preliminar para hacer un libro. Y ahí me llevé la primera sorpresa, que no era tan sorpresa porque yo me imaginaba que algo así iba a pasar, que es que las mujeres hablaban simplemente, y eso en realidad es un spoiler, pero no importa, porque aparece al final del libro, en el epílogo. El libro cuenta toda la fuga y todo el movimiento y la historia uruguaya, pero hay una intervención final donde se cuenta también qué pasó con las fugadas, y hablando sobre este silencio, le dije a una de ellas, ¿qué pasa? ¿Por qué dicen que ustedes no hablan? Y la respuesta fue, no hablamos porque nadie se acercó a preguntarnos, ¿no? Básicamente. Entonces, el primer hallazgo fue ese, ¿no? Que parece una obviedad, pero las mujeres hablaban y tenían mucho para contar. Me contactaron las primeras mujeres con otras fugadas y terminé hablando con 15, fueron 38. Las que no hablaron conmigo no hablaron porque habían muerto o vivían lejos, y en ese momento el Zoom todavía no se había popularizado. Pero todas sabían que tenían una historia muy grande por contar. La historia de cómo 38, no solo mujeres, jovencitas, eran mujeres de entre 18 y 26 años. Alguna tenía 30, 35, pero eran muy jovencitas. 38 jovencitas vaciaron el pabellón de un penal en el centro de la ciudad. Imaginen que temas para contar habían, y lo hicieron sin la necesidad de tener acuerdos irregulares o informales con los guardias. O sea, no coimearon, no sé cómo lo digan acá, no hubo blackmail. Isso, não. Bom, ficou, acho que bem claro ali que não houve suborno. Mas só recapitulando, acho que informações importantes para esse processo de construção, então, de reportagem, vale lembrar que essa é uma produção que ganha muito a partir da ajuda e do investimento do diretor, do Fernando Barros da Silva, que é o representante editor da revista Piauí, então que faz esse contato com a Josefina, e ela vai, embora argentina, ela deixa claro isso, ela vai e se dedica a uma história que é uruguaia, né? E ao chegar no Uruguai, então, ela, imagino que vocês também perceberam, porque isso é algo muito importante aqui na fala, de que no fim das contas, ao conversar com algumas dessas mulheres, dessas 38, a Josefina se dedica a conversar com 15 delas. No final das contas, o que se percebe que não é que elas não falam, é porque nunca ninguém perguntava, né, para elas exatamente o que acontecia. Nessa reflexão também fica muito interessante como cada uma tem uma história específica sobre esse processo de escapar, mais uma vez, dessa prisão, esse processo, um processo monumental histórico de 38 mulheres que escapam sem fazer qualquer tipo de subterfúgio institucional com os carcereiros. Ali trata-se de um planejamento do grupo das mulheres.
Y la historia era tan buena que ya la habían contado en un libro que tuvo circulación interna dentro del movimiento, que se llamó 13 palomas y 38 estrellas. 13 palomas es en referencia a otra fuga que ya habían hecho unos años atrás, pero en la que se fueron solo 13 mujeres de la misma cárcel, y bueno, 38 estrellas se refiere a la Operación Estrella, que era el nombre que tuvo esta fuga. Pero el libro que se publicó era un libro de circulación muy reducida, muy endogámica, lo publicó una editorial del movimiento Tupamaro y después se agotó o dejó de circular. Y también eso era sugestivo porque dentro del movimiento Tupamaro, hago una aclaración que es que no es que estoy ensañada con el movimiento, creo que fue un fruto de su época, no creo que el problema en sí sean los Tupamaros ni mucho menos, ni siquiera creo que sea la izquierda. Eran emergentes de una época en la que las mujeres éramos silenciadas de un modo mucho más impúdico que ahora. Pero bueno, yendo a la narrativa que se construyó incluso dentro del movimiento Tupamaro, escribieron muchísimos libros. La fuga de Punta Carretas fue una fuga de varones de 111 hombres que tiene un libro, es así, visualmente a nivel peso debe pesar 3 kilos el libro. El libro sobre el movimiento Tupamaro, un libro entero, tiene volumen 1 y volumen 2, cada volumen es así. Dentro del volumen sobre el movimiento Tupamaro, sobre toda la historia del movimiento y su contexto histórico, la fuga de la Operación Estrella ocupa 2 páginas. Nada más, wow. Por lo tanto, volviendo a la pregunta de por qué esa historia no salió a la luz, había otra hipótesis más que quedaba derribada, que es que las mujeres no tenían problema en hablar de eso, les gustaba incluso hablar de eso. Por lo tanto, queda una sola hipótesis, que es, no lo contaron porque se les hizo creer que esa historia no tenía tanta importancia y ellas terminaron convenciéndose de eso. Y de alguna manera, yo trato de no tener lecturas paranoicas respecto de lo femenino o lo no femenino, o nos hacen esto porque somos mujeres, pero la verdad es que no las escucharon por ser mujeres y la historia no tuvo trascendencia porque estuvo protagonizada por mujeres. Voltando um pouco aqui, há uma menção importante a respeito desse processo, lembrando que ao fazer uma comparação sobre os registros a respeito de fugas no Uruguai, então, e falando do próprio movimento Tupamaro, existem livros de 2 tomos grandes, e ao chegar nesse existia só uma história feita pelo próprio movimento, de forma endógena, muito mais restrita, que fazia menção a 13 palomas, 13 pombas, né? Referência a 13 mulheres, que foi um outro evento histórico também que aconteceu, e as 38 estrelas, mais uma vez, que aparece não somente nessa fuga dessa Operação Estrela, a Operação Estrela, que é a que acaba fazendo menção à fuga dessas mulheres. Muitas dessas mulheres já tinham ido muito antes da prisão, e isso funcionava de modos semelhantes a um convento. No entanto, o livro acabou sendo publicado, mais uma vez, como eu disse para vocês, com uma editorial Tupamara, muito pequena, e ela acabou não tendo uma recepção, uma circulação muito grande. O resto acabou sendo publicado, tudo que diz respeito ao publicado no movimento acabou aparecendo por resenhas, né? A partir de resenhas sobre esse movimento de fugas. Já disse para vocês, a Josefina também, havia um livro grande, um tomo bastante grande, que fala sobre Punta Carretas, que hoje, inclusive, quem vai a Montevidéu acaba se transformando, por uma lógica neoliberal, em um shopping center, mas não, nada sobre especificamente a Operação Estrela. Há outro livro também grande, relevante, mas que tampouco fala sobre a Operação Estrela. A partir de tudo isso, então, o movimento reflexivo da Josefina é justamente trazer uma outra hipótese, né? Dentro daquelas 3. Então, elas não contaram porque, talvez, ao longo desse tempo, fizeram crer que essa história não tinha tanta relevância, e no final elas acabaram se convencendo disso, talvez pelo fato justamente, né, de fazer com que elas achassem que não tinha relevância por serem mulheres.
sobre todo también teniendo en cuenta que el movimiento Tupamaro abunda en narrativa y en relatos épicos. Los Tupamaros tomaron pueblos, se escaparon infinidad de veces de las cárceles, lograron con 5 armas entrar a un regimiento y llevarse 50 armas más. O sea, le ganaron 5 a 30 oficiales. Eran inteligentísimos, hacían maniobras muy muy ágiles, muy sofisticadas intelectualmente, porque fue un movimiento con esta particularidad, que es que fue muy transversal. Participaba gente del ámbito rural, pero también gente del ámbito académico. Entonces, el arco que cubrían al momento de pensar las acciones era, además de todo, muy sofisticado, muy inteligente, y pudieron como tener muchas batallas simbólicas, narrativas ganadas. Con ese contexto, donde la batalla narrativa fue tan poderosa, al punto de que en el mundo conocían al movimiento Tupamaro porque tenían estos microrelatos tan entretenidos de leer, que es cómo hacen para tomar un pueblo, cómo hacen para escaparse de una cárcel. Bueno, con ese antecedente hacía cada vez más ruido que no hubiera ningún libro sobre la fuga de la Operación Estrella. Esta duda vale también para otro caso posterior que sirve para pensar a las mujeres en dictadura, posterior en la línea de tiempo, es que una vez que estas mujeres se fugaron, una vez que salieron de la cárcel, la mayoría volvió a caer presa. Algunas llegaron a exiliarse, pero otras cayeron presas ya en dictadura. La dictadura en Uruguay empezó en 1973. Esta fuga que yo cuento es en democracia, en realidad, una democracia con muchas particularidades, pero fue en democracia en 1971. Pero después, ya en dictadura, estas militantes cayeron otra vez presas. La mayoría fue a la cárcel, una cárcel que se llama Punta de Rieles, más parecida a una cárcel como la que todos imaginamos o conocemos, nos conocemos posiblemente no todos, pero algunos, y hubo 9 mujeres que entraron en un sistema de rehenato, fueron rehenes. En general conocemos la historia de 9 rehenes varones, porque se hizo incluso una película que fue Una noche de 12 años, La noche de 12 años, que cuenta la historia de 9 rehenes, entre ellos Pepe Mujica, que pasaron 12 años en celdas de 1 metro cuadrado, en condiciones totalmente inhumanas, salieron de ahí de milagro, y bueno, uno de ellos fue presidente. Es un gran arco dramático casi único en la historia del mundo. Bueno, Lula también tiene un buen arco, ¿no? Un muy buen arco. Pero hubo también mujeres circulando en ese sistema de rehenato. Cuando se termina la dictadura y liberan a los rehenes en 1985, los 9 rehenes varones dieron una conferencia de prensa que se consideró el primer evento de la postdictadura uruguaya. Dieron la conferencia los 9 varones y no fueron invitadas las mujeres, que estuvieron como rehenes de otra manera, no en cubículos de 1 metro cuadrado, estuvieron yendo de un cuartel a otro, las hacían hacer algo que se llamaba ronda, iban de un cuartel a otro, algunas fueron violadas, todas fueron torturadas, bueno, dictadura militar, pero no aparecieron en el relato posterior. Algunas incluso recuerdan que en la conferencia de prensa, uno de los rehenes que salió en libertad tenía a su hijo en la falda. Hasta podría decir, había lugar para un hijo, pero no había lugar para, creo que eran 11 mujeres que habían pasado por eso. Es inevitable hacer una lectura de cómo se construye el relato histórico desde una perspectiva de género y entender que las mujeres fuimos radicalmente eliminadas del relato. Entonces llegó un momento en el que mi deseo de escribir 38 estrellas tenía que ver con contar una fuga que me sigue resultando muy interesante, muy entretenido de contar, pero también con tomar una posición política respecto de un silencio que llevó 1971, no sé, hay que sacar la cuenta, décadas. Bom, voltando a alguns elementos aqui, a Josefina faz
uma espécie de reflexão importante a respeito de como o próprio movimento montoneiro acaba estando sempre atrelado a quase questões épicas, né? Então, é um grupo que é muito sagaz, como ela bem frisa aqui, às vezes formado por pequenas equipes, 4 homens que dão conta de maneira muito inteligente, tomar pequenas cidades, né? Então, isso sempre esteve envolvido nesse grupo. Ao fazer uma menção a essas 38 mulheres, vale lembrar que essas 38 mulheres, então, são presas, primeiro, nesse momento que elas escapam em 1971, no momento em que ainda existe uma espécie de democracia torta, se a gente for muito com as suas idiosincrasias ali no Uruguai, e anos depois, quando se deflagra a ditadura no Uruguai em 1973, muitas delas acabam voltando a ser presas, né? E isso também é um dado bastante importante. Anos depois, muitos de nós aqui talvez saibamos disso, nós temos um processo de liberação de alguns presos, sobretudo presos homens ali, alguns deles 12 homens que ficaram, alguns homens, não 12, perdão, 9 homens que ficaram 12 anos presos em um cubículo de 1 metro quadrado, dentre eles alguém que acabou se transformando depois em presidente no Uruguai, depois senador, que é o próprio Pepe Mujica. Quando eles saem, então, são liberados e numa entrevista comentam sobre isso e ganham toda a relevância, o mesmo não acontece com essas mulheres, né? Ainda que algumas delas tivessem passado por algo semelhante, ou muito pior, como a Josefina disse, que, embora não estejam exatamente no mesmo espaço de 1 metro quadrado, mas sofreram todas as atrocidades atreladas à ditadura, como estupros, enfim, violência física de todos os sentidos. Nessa volta, nessas entrevistas, a gente tem até, inclusive, uma mulher que está ali e próximo a essa roupa, a saia dela, tem uma criança, né? E aí, como a gente não tem esse mesmo destaque nesse processo desses reféns, que na verdade mais do que presos políticos, foram pessoas que foram reféns da ditadura por tanto tempo. Sobre este tema de las rehenes, mujeres, de hecho hay un libro que salió antes que el mío, que se llama Las Rehenas, que cuenta el derrotero por el que pasaron las mujeres que fueron rehenes del gobierno, y justamente casi que la operación que hicieron los autores de este libro es muy parecida a la que hice yo al momento de escribir Operación 38 Estrellas, que fue ver que había un silencio histórico en torno a 11 mujeres que la pasaron espantosamente mal como rehenes y sobre las que no cayó ningún tipo de épica o de relato que por lo menos las rescate del silencio. Los autores de este libro son 2 militantes feministas, Marisa Ruiz y Rafael Sanseviero. Y bueno, a ver, y yo soy mujer, entonces lo que uno piensa es que inevitablemente y tomando esta idea del imán, de qué es lo que uno rescata cuando aborda una historia, es inevitable que rescatemos los elementos que conectan con algo de nuestra esencia o con nuestras heridas. Hay una idea que por lo menos tengo, que es que la sangre busca la sangre, hay algo del linaje que hace que uno conecte más con ciertas historias y no con otras, siempre parafraseando un poco a María Moreno con lo que mencionaste. Y a ver, yo trataba de pensar qué de lo mío, qué de mi andamiaje hizo conexión con la historia. Pienso en mis padres fueron militantes de izquierda, ellos militaban en una rama estudiantil del Ejército Revolucionario del Pueblo, del ERP. En mi casa había roles de género muy equitativos, mi papá me cambiaba los pañales, se ocupaba de mí tanto como mi madre, pero hubo un momento en el que la situación se puso muy difícil, había mucho riesgo de vida en mi familia, tuvimos que irnos de la casa en la que vivíamos, y mi padre siguió militando y mi mamá y yo nos quedamos sin casa.
no teníamos un lugar donde dormir ni donde pasar el día, porque nuestra casa no era un lugar seguro. Y la que estuvo todo ese tiempo haciéndose cargo de mí, cambiándome los pañales en las plazas, dándome de comer en las plazas, fue mi mamá, la que sostuvo el andamiaje familiar. Durante el día era subir un colectivo e ir de una terminal a otra, porque no teníamos dónde parar. Entonces, la que estaba conmigo todo el día, yendo de una terminal a otra hasta que se hiciera de noche y nos dejaran entrar en alguna casa para poder dormir, fue mi mamá. Y en la historia con mayúsculas, las mujeres como mi mamá no aparecen. Aparecen los hombres como mi papá, que es el que salió a militar, a tratar de formarse como cuadro político, es el que se exilió. Mi mamá, que es la que no aguantó más el peso que es sostener una hija militando en los 70, es la que queda como, digo mi mamá por tomar arquetipos también, ¿no? Y por qué uno termina buscando estas historias. Las personas como mi madre pasaron al silencio y son muchas las mujeres que tuvieron que resignar una actividad política porque alguien se tenía que ocupar de los niños o de la casa o de estar vivos, básicamente. Porque creo que yo estoy viva y tengo a mis padres conmigo porque mi madre estuvo ahí. Si no, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Entonces digo, tomando eso, el hecho de que soy hija de una mujer con estas condiciones, que como tantas mujeres se tuvo que abrir paso en un mundo sexista, viendo como yo misma tuve que abrirme paso laboralmente, viendo cómo ante una misma, perdón, es una obviedad, pero es el lugar para decir también estas obviedades, por un mismo trabajo yo cobraba menos que un colega mío varón. Todos esos elementos que hacen a lo que soy hoy, hicieron que inevitablemente lo que más me atrajera de esta historia no fuera solamente la fuga, fuera el silencio que había en torno a eso, que me resultó insoportable. Déjame recuperarlo. A ver, não, voltando para algo. Por favor. Não, é importante tudo isso. Não, acá. Não, antes de tocar em questões de ordem pessoal, quando a Josefina disse aqui a respeito sobre esses papéis sociais que cada um ocupa, sobretudo nas nossas casas, e é claro, a Josefina estava falando especificamente sobre a função específica que acabou sendo atribuída primeiro à mãe dela, mas antes a Josefina comentou algo que eu gostaria de recuperar, que é importante, sobre o fato de que havia uma obra que foi publicada anteriormente, de 38 estrelas, que é a obra que publica a Josefina, que foi escrita por dois escritores feministas, Marisa Ruiz e Rafael Sansevero. Então acho que essa é uma informação importante para a gente reforçar aqui, que não se tratava somente sobre a vida desse enclausuramento, mas também sobre como se constrói o relato e a própria construção do discurso do silêncio. Bom, então ela volta a pensar sobre essa condição de mulher, né? Sobre esse ponto de vista e essa perspectiva feminista da Marisa e do Rafael, esses dois autores da obra a qual se refere a Josefina e que a gente retoma aqui. E aí ela começa a pensar justamente sobre esse movimento de imã que faz com que ela possa resgatar uma história. E aí, ao pensar sobre esse processo de resgatar essa história, lhe pareceu inevitável em pensar sobre como é possível a gente se conectar, e ela se conectar, então, com as suas próprias feridas, e aí pensar nessa máxima da ideia de que o sangue busca o sangue, que a linhagem busca essa linhagem, e aí ela faz, então, uma menção a uma questão pessoal sobre o fato de que os dois pais foram militantes quando ela era muito pequena, só que nessa casa, nessa construção desse lar, a Josefina lembra que ela já vivia num lar com uma perspectiva muito feminista. Havia essa troca de o que a gente fala em castelhano como juego de roles, dessa função de cada um, desse jogo de cada um, em que o próprio pai fazia algumas vezes essa troca de fraldas, por exemplo. No entanto, para militar, para que o pai pudesse militar,
coube à mãe ficar com a Josefina, né? Coube à mãe muitas vezes estar indo de um terminal para outro até que elas pudessem chegar ao final do dia para que elas encontrassem uma casa para dormir, por exemplo. Estava na mãe essa função, enquanto o pai estava militando. Então, era preciso, e segundo a reflexão que a Josefina faz, é justamente pensar sobre como muitas vezes algumas mulheres passam a se resignar e não militar diretamente, dizendo assim, porque cabe às mulheres esse estofo de ficar com a família, de ficar com essa proteção, como é o caso que aconteceu com a mãe da Josefina. Então, a partir disso, foi mais ou menos ali onde a gente ficou, como mulher, nesse processo e nessa perspectiva desse mundo sexista, né, quando ela olha e vê colegas que fazem a mesma coisa que ela, ou talvez até menos, e ganham o mesmo salário, ou, um salário muito maior, então, como ela tinha aqui essa tarefa de fazer o dobro dessa tarefa de poder também escutar, né? Como mulher, filha de uma mãe que viveu o mesmo que ela e que inevitavelmente acabou se centrando não exatamente na época da fuga, porque a época da fuga, mais uma vez, como disse a Josefina, fica aos homens e não exatamente às mulheres. Então, isso é exatamente não um processo de escapar, o processo de fugir, mas o silêncio que fazia e que fez com que a Josefina criasse uma espécie de disparador que para ela era absolutamente inevitável e que ela precisava falar. Y a ver, volviendo al tema de la fuga, creo que no solo me interesaba la fuga y el silencio sobre la fuga, sino también explorar en la mujer, en la presa política, como sujeto en la vida dentro de la cárcel, que tenía también sus particularidades. Me interesaba conocer su relación con el cuerpo, con la fertilidad. Muchas de ellas pasaron toda su vida fértil entre rejas, y eso es un cálculo que hicieron recién cuando salieron, darse cuenta de que toda su periodo en el que podrían haber tenido una familia, las que deseaban tener una familia, pues se les pasó, salieron ya sin esa posibilidad. Y eso es algo que me contó Lucía Topolansky, hablando un poco de por qué no habían tenido hijos. Bueno, la situación no daba, y cuando ella salió de la cárcel, salió más grande, cuando ya tenés que hacer tratamientos. Bueno, no ahondé tanto con ella sobre este tema, pero era un tema para las mujeres. ¿Qué pasaba con las que tenían hijos afuera de la cárcel, hijos pequeños? ¿Cómo se relacionaban con esos hijos? ¿Cómo les hicieron entender al salir que esa ausencia no tenía que ver con falta de amor, sino con otros motivos? Todo eso, creo que es una historia que intenta tener, y que creo que tiene como mucha intensidad femenina. Tengamos en cuenta un dato con el que quiero cerrar, que me parece que es muy simbólico y que me encantó, ni bien lo escuché, que es que pensando en cómo organizar la fuga se dio de esta manera. Había una cloaca de como 10 cuadras de largo que tenía dos salidas. Por un lado había un túnel excavado a mano que unía la cloaca con el penal del que se iban a fugar, 18 metros más o menos de túnel, y del otro lado, 10 cuadras más allá, había otro túnel que unía la cloaca con una casa que habían alquilado los tupamaros para que las mujeres pudieran salir por ahí. ¿Dónde hacer el túnel que conecta la cloaca con la cárcel? Era un tema delicadísimo, porque uno hace un pico y pala, un boquete, y si uno calcula mal, el agujero aparece en la dirección de la cárcel y se frustra el plan. Para que eso no pasara, había una tupamara que era arquitecta y empezó a tomar las medidas de la cárcel, del interior de la cárcel, con un dispositivo que les daban para que ellas hicieran lo que se creía que era lo que había que hacer, que es coser y bordar. Entonces tenían metros de costura, y con esos metros empezaron a tomar la medida del pabellón, anotaron esas medidas en papeles de armar cigarros, papelitos chiquitos, y las pasaron al exterior, doblaban esos papelitos, los transformaban en como píldoras, como si fueran cápsulas, y en las visitas las pasaban. Pero el hecho de que tomaran un elemento
tan trivial, tan pequeño como es un metro de costura y lo transformaran en una herramienta de escape, me parece como la lectura más elocuente de lo que es el destino y la inteligencia femenina, porque es como el átomo y la bomba se puede usar para algo bueno o para algo malo. Bueno, un metro de costura, cuando tenés muchas ganas de salir y sos muy inteligente, lo puedes usar para escapar. También por eso me parece importante contar la historia. Então, voltando aqui, depois de tomar toda essa relação, a Josefina fez só uma menção de que, além de pensar sobre essa relação que é pessoal, também passou a ser interessante para ela pensar e problematizar essas mulheres como sujeitos, né? Mulheres presas, né? E aí chamou muito a atenção, e ela fez essa menção agora, sobre esse processo de engenho, né? De engenhosidade construído por esse grupo. Ela faz menção aqui ao fato de que uma dessas presas políticas era arquiteta, e aí com a possibilidade de um método de costura de linhas, e aí ela se fazia exatamente a contagem exatamente de qual era essa metragem do pavilhão, para que elas pudessem encontrar exatamente um processo de buraco, né, via esgoto ali, de como sair do pavilhão, e que não caíssem exatamente qualquer ponto da rua, mas de uma casa que foi exatamente alugada pelo grupo Tupamaro para que elas pudessem fugir. Então, chamou muita atenção da Josefina como esse processo de engenho e de sagacidade das mulheres foi capaz de fazer com que a gente chegasse a esse fato histórico que a gente está falando aqui, e que a Josefina entende ser muito importante para que a gente possa discutir. Bom, queremos muito agradecer as duas falas, né? Situações muito afetivas, né, que nortearam a fala da Paloma, e esse interesse da Josefina por registrar uma história tão potente e tão delineada pelos contornos do que é ser feminino, né? Usar a linha, né, a fita métrica para poder calcular tudo aquilo, né? Então, somos muito gratas as duas, né, por esse encerramento muito simbólico, aos nossos tradutores, né? Não vamos esquecer deles agora, e agradecer a todos, né, por estarem aqui nesse último fôlego de evento. Quero chamar a Ana e o Max para a gente fazer o encerramento oficial, né? Em nome do GT, a Mulher em Literatura, agradecer a todos que participaram, seja na forma de palestrante, de conferencista, de simposista, de professores que ofereceram, né, os membros, as mulheres e os meninos que são membros do GT e que ofereceram simpósios para que a gente pudesse acolher todas as pesquisas, né? E aí eu quero pontuar, a gente acabou passando por mais de 300 trabalhos apresentados, né? Isso cada vez mais mostra que ainda a gente tem um caminho a devir aí, né? Muita coisa a fazer, né? E tem muita demanda, né? As pessoas querem falar sobre a literatura feita por mulheres. Então, muito obrigada. Quero agradecer à Universidade Federal Fluminense pelo acolhimento do GT e agradecer muito a organização da Ana e do Max. Parabenizá-los, né, pelo belíssimo evento e convidamos vocês para que participem do próximo, né? Em 2026 estaremos em João Pessoa. Gente, eu fiz um roteiro para não me perder, né? Porque senão a gente esquece, aí fica feio, né? Então, de modo geral, né, a gente começou o nosso evento lá no Reserva Cultural, né,
falando sobre afetos, de construção de afetos, de manutenção de afetos. Né? Então, foram 4 dias de muito trabalho. Nos 4 dias, mas há 1 ano e meio a gente já vem trabalhando e a gente ainda vai ter que trabalhar mais, prestação de contas, essas coisas todas. Mas, como eu comecei lá, enfim, chegou o dia e ainda bem que chegou o final também, né, gente? Porque é necessário. Né? E quero agradecer a todas as pessoas que ficaram aqui, que participaram, que fizeram esse evento ser bonito, né? E ser um evento grande e de muito afeto. Né? Então, eu vou seguir o meu roteiro para eu não esquecer de ninguém. Então, eu vou agradecer ao GT, a Mulher na Literatura, que nos confiou, né, essa responsabilidade de montar um evento pós-pandemia, que é o primeiro evento de Mulher em Literatura depois da pandemia, que a gente está aqui todo mundo perto, se encostando, se abraçando, né? E a gente estava sentindo muita falta disso. Então, obrigado. Né? Vou falar obrigado para a Sueli, mas falando para o GT inteiro. Né? Aquelas que nos antecederam, né? A quem nós fizemos a homenagem, porque é importante lembrar que foi com elas que nós aprendemos a fazer o que fazemos. Né? E por isso a gente tem que sempre, né, colocar essa memória viva. A CAPES, pelo financiamento, senão nada disso seria possível. Obrigado, CAPES, continue legal conosco. A comissão organizadora, que acolheu a nossa ideia e o nosso projeto. Né? A comissão regional, composta pelas professoras Cassiana Lima e Giovana Gifone, que ficaram aqui também nos 4 dias correndo nos bastidores conosco e fazendo o possível para que não transparecessem os furos, né? E aí todo mundo, nossa, foi tudo tão perfeito, ninguém sabe de nada. Ao Douglas, né? O nosso secretário executivo, né? 1001 utilidades, né? Que ficou conosco aqui os 4 dias, mas vem trabalhando conosco há 1 ano e meio e vai continuar trabalhando porque o trabalho não terminou. A presença e a assiduidade do público, que foi impecável também. Né? E eu quero fazer um agradecimento especialíssimo às pessoas que, sem elas, nada disso seria possível. Vem para cá, garotada. Né? Que são os nossos monitores. Restaram poucos, eles eram muitos. Contudo, muitos tinham que ir embora dar aula porque moram longe e venham para cá, porque sem essas pessoas, né, que fazem o evento, nosso evento acontecer, nada disso seria possível. Obrigado, né, a vocês. E aí, tudo estendido ao grupo. Ok? Então, por mim, gente, acabou, tá? Vai. Bom, muito obrigada. Bom, o Max falou por nós dois, né? Mas quero agradecer assim, cada sorriso, cada carinho, cada abraço. Isso foi muito importante. Depois de muitos anos aí de pandemia e sem o evento, né? Então, ter na UF esse primeiro encontro assim caloroso foi muito gratificante. Então, valeu a pena tudo, né? Obrigada e ufa, que bom, né? Se finir. Me senti a Fernanda Montenegro. Engraçado.